Muito boa tarde a todos e a todas. É um enorme gosto tê-los connosco. O IGOT organiza todos os anos o Dia Aberto e é de facto um momento especial também para nós, porque achamos muito importante o contacto com os nossos alunos do ensino básico e secundário e naturalmente também mostrar-lhes, é uma oportunidade para mostrar aquilo que são as nossas competências, os nossos interesses. Eu chamo-me José Manuel Simões, sou professor e investigador do IGOT e sou também neste momento o presidente do IGOT. E aquilo que eu me propus e vou começar a compartilhar, aquilo que eu me propus falar-vos hoje é algo muito introdutório, aquilo que eu intitulei como a viagem à geografia, uma geografia para o mundo, uma geografia para todos. De resto tem como referência um livro que eu e o professor Antoine Bailly e Renato Scariati, dois colegas suíços, escrevemos há uns anos e que também está traduzida em português. Portanto, vamos começar a nossa viagem. Porquê falar de geografia? Esta é a primeira questão e é muito simples, porque esperem aqui um momento para eu poder conseguir ver, porque todos os dias nós deparamos com o contato com conhecimentos geográficos. Por exemplo, nós precisamos de conhecimentos geográficos para deslocarmos até à nossa escola, sem darmos por isso, não é? Temos um mapa na nossa cabeça, pelo menos um mapa mental, estamos a deslocar-nos no território. Nós, se formos até um centro comercial, também precisamos de usar, de facto, conhecimentos geográficos. E deixem-me só aqui arrumar aqui melhor isto. Quando andamos também pelo Bairro Alto ou pela Rua Rosa, a saltitar de bar em bar, porventura alguns de vocês ainda são demasiados novos, ou não, mas há de facto todas estas atrações em qualquer cidade. Portanto, quando nós andamos a saltitar de bar em bar, também, no fundo, estamos a utilizar conhecimentos de base geográfica. Para irmos à praia surfar, isso aí provavelmente já interessa a mais alguns. Também utilizamos conhecimentos geográficos. Quando escolhemos um lugar para passar as nossas férias, aí está. Estamos a pensar também em território e geografia. Quando nós nos deslocamos, por exemplo, a um concerto, pode ser do Post Malone, pode ser da Ariana Grande, pode ser dos Bring Me the Horizon, por exemplo. E isto já vos interessa talvez um pouco mais, agora já captei um pouco melhor a vossa atenção. A geografia, de facto, está em todo lado. A geografia está, por exemplo, num simples pequeno almoço de um qualquer café, seja em Lisboa, seja Almada, seja onde for. E está porque, se vocês atentarem bem, olhem para a ementa. A ementa provavelmente foi feita num computador fabricado na China e que acabou por ser impressa numa fotocopiadora japonesa. Mas depois olhem para a toalha de mesa. Enfim, naqueles cafés ou bares onde há toalhas de mesa. Provavelmente o pano foi fabricado na Índia. E a louça, eventualmente, vem de Espanha. E os talheres, fabricados na China, eventualmente até comercializados por uma empresa sueca. Copos, se calhar são provenientes de França. Guardanapos de papel, mas produzidos em Itália. E o café, produzido em Portugal, mas nós não somos produtores de café, o grão provavelmente será oriundo de Angola ou de outro produtor. O leite, produzido em Portugal, mas eventualmente para uma marca empresarial italiana. Sumos podem ser produzidos em Portugal ou em Espanha, e nós também os encontramos nas nossas superfícies. Iogurtes produzidos em Portugal, porventura para um grupo empresarial suíço. Pão e bolos. Também somos excelentes produtores em Portugal, mas o cereal, grande parte dele, não somos nós que o produzimos, vem, por exemplo, da Argentina. Queijo e fiambre. Isso, neste momento, temos grande qualidade já em termos de queijos e em termos de fiambre. Fruta. Podemos consumir bananas da Madeira, da Costa Rica, kiwis da Nova Zelândia, laranjas de Espanha, ou do Algarve, claro. Mas, no fundo,
Tudo isto acaba por ser geografia. É por isso que eu afirmo que a geografia tem uma importância cada vez maior na sociedade atual. Na compreensão dos padrões, fatores e riscos da ocupação do território, na interpretação das alterações climáticas e elaboração de estratégias de adaptação, na compreensão das mudanças demográficas, sociais, económicas, culturais e políticas, na compreensão dos fenómenos migratórios, na criação de territórios cada vez mais desenvolvidos, ordenados e competitivos, na preservação e valorização dos recursos naturais e melhoria da sustentabilidade ambiental, isto é um grande desígnio, na estruturação de sistemas urbanos mais fortes, com maior interação, no planeamento de cidades mais organizadas, saudáveis, criativas e inclusivas, no desenvolvimento e aplicação dos mapas e dos SIGs à modelação do território, na estruturação e programação de redes de equipamentos coletivos, no planeamento de espaços turísticos, na valorização da cidadania e da identidade cultural. Só isto basta para dar a importância da geografia. Passemos agora à questão da escala, que é um tema muito recorrente e fundamental em geografia, a questão da escala. E façamos uma viagem a partir do Google Earth. Penetremos, através do Google Earth, no território. Estamos a mudar de escala e o pormenor, naturalmente, vai sendo cada vez maior, não é? Estamos a aproximar-nos de Lisboa, aqui do centro de Lisboa, agora da cidade universitária, onde o IGOT, no campus da cidade universitária, está sediado. Aqui está, já estou a ver bem o edifício do IGOT. Vocês agora também, quem não conhece, está a ver o edifício do IGOT, aqui, e agora, já da própria rua, conseguimos ver e percebemos ao longo desta curta viagem de meia dúzia de slides como a escala vai mudando e o pormenor também. Porque a escala é importante. Já agora, apenas mais esta nota sobre a escala. Tomemos como referência aquilo que era, aqui há meia dúzia de anos, a proposta de um novo aeroporto de Lisboa, que era nas proximidades de Alcochete, no chamado Campo de Tiro de Benavente, neste caso. É de Alcochete, mas ele fica no território de Benavente. O novo aeroporto de Lisboa tem 33,8 km², era o que estava previsto na altura, quadrados. Portanto, nós ficamos assim sem a noção, ele está aqui no mapa, como estão a ver este quadradinho verde, não é? Mas é importante nós termos esta noção, porque, por exemplo, o Concelho da Amadora é mais pequeno, todo o Concelho da Amadora é mais pequeno que esta área, o Concelho de Odivelas também. Só o Barreiro é que tem um tamanho semelhante. Já agora uma outra nota, não tenho aqui a figura, mas para vocês perceberem, quem conhece a área da Expo e conhece onde está o oceanário, aquilo que era a doca, chamada Doca dos Olivais, parece que não, mas a parte central da Baixa Pombalina cabe toda lá dentro. Portanto, nós temos muitas vezes, de facto, de estar atento às questões da escala. Terceiro tópico, a questão do alargamento do espaço e do encolhimento do mundo. Porque, de facto, embora andem por aí uns arautos a questionar a importância dos descobrimentos, a história não se apaga. A história é o que é. Cometemos erros, todos cometem, mas a história foi aquilo que permitiu, de facto, também, no caso dos portugueses, protagonizar a primeira mundialização. Ainda não era globalização, era mundialização, não é? Os territórios, claro, quando nós falamos em descobertas, os territórios já existiam, não é propriamente um processo de descoberta, nós temos conscientes que era um processo de conquista de territórios e de colonialismo, não é? Mas as coisas são datadas também, há épocas para tudo. E o que é importante aqui, que eu gostaria de assinalar, é que ao mesmo tempo que o espaço se alargou, o mundo encolheu. Esta imagem dá a ideia disso, que é uma imagem que tem a ver com a distância-tempo. Quando, na altura dos barcos à vela, o mundo era deste tamanho, digamos assim, o mundo relativo. Depois, com as locomotivas a vapor, passou para este tamanho. E com os jatos passageiros, ainda não há muitos anos, tornou-se, de facto, mais pequeno.
O mundo, claro, fisicamente é o mesmo, mas em termos de distância-tempo, em termos da sua relatividade, encolheu. E se nós olharmos para este mapa, que é o mapa das ligações aéreas, há 58 mil rotas aéreas no mundo, não é? Tudo isto parece perto, não é? Tudo isto está perto. Nós hoje em dia facilmente viajamos para qualquer parte do mundo, não é? E então, se for através da internet, não é? Então está aqui uma representação, aquilo que nós chamamos um diagrama, das interconexões entre as 1.318 empresas transnacionais que são as mais fundamentais nesta economia mundo que nós vivemos, as relações que estabelecem entre elas. Não é? E depois há algumas marcas emergem. Não é? São estas, no fundo. Muitas são conhecidas. São as marcas poderosas que comandam a economia do mundo. E a internet, de facto, foi fundamental para encolher este mundo, para tornar, não é tudo à distância, não é? Eu hoje consigo falar para o Japão, basta-me aqui carregar numa tecla. É um segundo, é uma fração de segundo, não é? E se nós olharmos, não é, para aquilo que é os contactos que estão a estabelecer neste momento, estão aqui dois mapas ao lado direito que têm a ver com em diferentes horas do dia, não é? Nós percebemos que o mundo está todo conectado. Todo, infelizmente, não é assim. Há partes mais escuras que nós encontramos aqui no continente sul-americano, africano, asiático, que ainda não estão, de facto, devidamente conectados. É uma questão de tempo, lá chegaremos, mas, de facto, ainda há algumas desigualdades a este nível. Não é? E temos aqui a importância também daquilo que são as redes sociais hoje em dia, não é? Nem todos utilizam as redes sociais, estão aqui apenas algumas, não é? E os jovens, porventura, o Facebook para eles já não é mais importante, não é? Até porque os pais estão no Facebook e, portanto, migraram já muitos deles para outras redes. Não é? Mas isto dá também a importância, o peso das redes sociais no mundo. Não é? Este é o mundo do Facebook. Não é? É um mapa que, de facto, o Facebook ganha uma expressão enorme, não é? Também se percebe que quanto mais intensa é a luz, maior são a intensidade dos contactos. Também se percebe que nem todo mundo está igualmente conectado, mas tem uma expressão muito grande, não é? Percebe-se que o mundo, todo ele está à distância de um clique, de uma fração de segundo. É fácil nós estarmos em contacto com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Eu gosto sempre, nestas intervenções que faço sobre este tema, chamar-vos a atenção para este videoclipe da Sony BGM, que é chamado Did You Know? Todos os anos eles vão atualizando isto, é um vídeo, eu não vou colocar aqui o vídeo, mas vou chamar a atenção para alguns aspectos que estão nesse vídeo muito interessantes. Que tem a ver logo com esta mudança. O mundo está a mudar a uma velocidade supersónica, não é? Estão aqui umas imagens, não é, que ilustram, de facto, desde toda esta evolução, que é uma evolução muito rápida e muito recente, não é? Como em termos de contacto, como é que se contactam as pessoas umas com as outras. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para estes 3 ou 4 slides seguintes. Porque para atingir um mercado de 50 milhões de consumidores, a rádio levou 38 anos. Mas para atingir esse mesmo mercado, 50 milhões de consumidores, a televisão só levou já 13 anos. E para atingir o mesmo mercado, a internet 4.0 levou 4 anos apenas. E o iPod 3 anos. Portanto, estão a ver a velocidade. O Facebook apenas 2 anos. Nós, por minuto, enviamos cerca de 38 milhões de mensagens no Facebook. Portanto, estão a ver, de facto, como isto se alterou completamente. Alguns de vocês não têm a exata noção da alteração, mas pessoas como eu, que têm mais idade e que viveram noutros momentos em que nem sequer havia internet, e mesmo assim já vivi num tempo que não é exatamente dos meus pais, não é exatamente dos meus avós, nós percebemos esta velocidade supersónica, verdadeiramente supersónica, a que o mundo está a mudar. Se o Facebook fosse um país,
era depois da China e da Índia, que são os países mais populosos do mundo, não é? Com mais de 1.000 milhões, não é? Muitas vezes vocês ouvem falar em bilhão, mas não é bilhão, são 1.000 milhões. A nossa notação em portuguesa, um bilhão é 1 milhão de milhões. E, portanto, falamos em 1.000 milhões. O Facebook seria, se fosse um país, o terceiro país do mundo. Estão a ver, digamos, a dimensão da coisa, não é? E agora atentem também nisto. 1 em cada 6 casais norte-americanos, no último ano, conheceram-se online, não é? Portanto, a importância, como isto está a mudar todo o nosso tipo de relacionamentos, não é? 61% das pessoas mais idosas, de 50 a 65 anos, e depois ainda dos mais idosos, os séniores, já usam, e 46% usam e-mail, não é? E depois vejam os dados relativamente às redes sociais também. Portanto, até aqueles que nasceram noutros contextos já se adaptaram, porque é necessário que nós nos adaptemos àquilo que são os novos reptos da sociedade, para não ficarmos excluídos, não é? Para não ficarmos excluídos. E porque também este mundo tem coisas muito interessantes, muito boas, não é? Terá outras menos interessantes e menos boas, mas de facto há um facilitismo aqui que foi muito, que veio facilitar a nossa vida. E atentem também neste. Aquele número que nem se consegue ler, que está lá em cima, não é? Daquele 3500000, não é? Aqueles 3.5 zettabytes, que é 3.5 vezes 10 elevado a 21, não é? Que é toda a informação que é criada num ano, que se estima que durante um ano seja criada, toda a nova informação que é criada, não é? Mais, digamos, nós produzimos num ano mais do que aquela que produzimos nos últimos 5.000 anos de informação. Portanto, é esta a mudança com que nós estamos a viver. E também há outro reverso da medalha. É que 20% da informação da Wikipédia, por exemplo, nunca foi lida. E 55% dos e-mails que mandamos, nós apagamos sem ler, percebemos logo que não interessa. Portanto, também há alguma coisa estamos a aprender e a posicionar. Só não temos tempo, de facto, não é? Senão ficamos com problemas no dedo só de carregar e no rato, não é? Com distensões. Portanto, nós temos também que selecionar a nossa informação. A questão do poder, quarto tópico, a questão do poder e importância dos mapas. Os mapas, como sabem, são muito ligados à geografia, são uma das peças fundamentais, elas assim, plasmam os conhecimentos da geografia, os conhecimentos do território, não é? Sintetizam, não é? Eu gosto sempre de mostrar esta imagem. Esta imagem é de 1944 e tem a ver, que vocês já perceberam, 1944 é durante a Segunda Grande Guerra, é precisamente esta imagem tem a ver com a entrada dos aliados e das tropas norte-americanas para ajudar, de facto, no esforço de guerra, combater as tropas nazis, e tem a ver com a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles terão feito, quando desembarcaram na Normandia, foi depois dirigir-se a Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand é uma cidade francesa onde nasceu precisamente uma indústria de pneus ligada à Michelin, que todos conhecem, o pneu Michelin. E a Michelin cedo se apercebeu que para desenvolver a indústria de pneus tinha que se desenvolver a indústria automóvel. E para todo este complexo, este cluster, que se chama cluster, pneus, automóvel, motores, etc., era importante também que existissem mapas, porque os condutores, tendo depois um automóvel na mão, tinha que haver estradas e tinha que haver mapas para se poderem orientar. E, portanto, desde cedo, a Michelin começou a criar guias para apoiar os automobilistas. E também mapas, não apenas guias, mas mapas a várias escalas. Inclusive, por exemplo, nos guias, logo nos primeiros 15 anos, publicou um sobre a Península Ibérica, portanto, foi muito precoce. E os americanos, a primeira coisa que sentiram necessidade foi de mapas para se orientarem na Europa, porque não havia satélites, naturalmente, na altura. E, portanto, dirigiram-se com os seus caminhões
a Clermont-Ferrand para carregar mapas para depois saber onde é que se tinham que dirigir, como é que se podiam orientar na Europa. Portanto, o mapa era muito importante na altura, este tipo de mapa. Aqui outro exemplo. Este exemplo foi um acontecimento meio trágico, não foi totalmente trágico, de alguém, de um avião que levantou do aeroporto de LaGuardia, portanto em Nova Iorque, e que de repente teve de facto problemas técnicos e não havia tempo para voltar ao aeroporto e o comandante tinha um mapa, não um mapa na mão, em papel, mas um mapa na cabeça. Ele conhecia o território, era um mapa mental. E então percebeu que, talvez tentando amarar o avião no rio Hudson, fosse possível salvar o avião e todos os passageiros. E foi o que aconteceu. Conseguiu amarar e, portanto, o acontecimento que à partida tinha tudo para se tornar um acontecimento terrível, trágico, acabou por ser um acontecimento que celebra o pensamento e o sangue frio do comandante e dos pilotos e salvaram-se todos. Uma vez mais, portanto, o mapa foi importante. Aqui, o mapa mental. Mas o mapa serve para muitos estudos, como nós sabemos. Nós temos aqui a questão por exemplo, o mapa da população, o mapa do mundo da população, da densidade de população, mais concretamente, portanto, dá logo a ideia de como é que é o mundo, há terrenos, há áreas do mundo que têm uma densidade muito baixa, outras que têm uma densidade, de facto, muito mais elevada, percebe-se olhando para o continente europeu, para o sudeste asiático, para o litoral de África e da América do Sul, etc., etc., percebe-se onde se distribui a população. E também podemos brincar, no sentido em que podemos criar aquilo que nós chamamos de mapas distorcidos ou anamorfoses, que são aquelas que dão, além de dar a ideia da distribuição, evidencia logo o peso relativo de cada um. São um mapa que aqui está distorcido em função da quantidade de população que cada país tem e olha-se ali o que é que salta logo? China e Índia. A gente percebe logo que a China e a Índia são os que têm mais população no mundo. E podemos fazer mais mapas deste tipo. Não apenas, há várias formas de fazer anamorfoses. Aqui está outra, com quadrados. Não é? Aqui nós percebemos de facto onde é que estão os vários territórios, o peso de cada um relativo. Não é? Podemos fazer ainda a partir de outra anamorfose, que são bolas. Não é? Aqui ressalta logo, de novo, a China e a Índia como, de facto, o grande peso em termos de população. Mas também o mapa, umas vezes por boas razões, outras vezes nem sempre, também pode ser utilizado por razões políticas. Por exemplo, o Estado Novo, o regime ditatorial de Oliveira Salazar, utilizava muitas vezes este mapa, para demonstrar que Portugal, com as suas ex-colónias, era um país muito grande, não é apenas aquele retângulozinho pequeno na Península Ibérica e no contexto da Europa. Não, era de facto um país grande, se somássemos todas, projetássemos sobre o mapa da Europa tudo aquilo que eram o território das suas ex-colónias. E já foi muito depois do Brasil, senão então ainda seria muito maior. Portanto, o mapa como propaganda política. Pode ser utilizado também como propaganda comercial. Aqui, quando foi o Euro 2008, a Adidas fez um mapa precisamente com os países participantes para promover, e recorreu ao mapa, à ferramenta mapa, para promover também o Euro 2008. Agora, o mapa hoje em dia evoluiu muito nos últimos anos. Evoluiu muito a partir do momento em que nós criámos estes sistemas de informação geográfica. É um mapa que é uma espécie de mapa fatiado, não é? Como maçãs, não é? Nós temos aquilo que chamamos layers, não é? Várias camadas, não é? Várias camadas. E podemos ter uma camada só com as serras, uma só com os rios, outra só com as estradas, outra só com aquilo que é construído em termos de edifícios, outra só com a agricultura. Podemos, no fundo, se tivermos informação,
A informação é muito importante aqui. Se tivermos essa informação, nós podemos criar as camadas que desejarmos. Não é? E se somarmos todas essas camadas, no fundo nós conseguimos ter um mapa com muito pormenor, porque os SIGs permitem de facto esse rigor de pormenor que nós não tínhamos de antes, do território. Portanto, os SIGs e o IGOT, precisamente, se há área onde é muito competente, que tem grandes condições em termos de equipamento até das suas salas, é de facto também neste domínio dos sistemas de informação geográfica. Aqui está um modelo que se construiu também há uns tempos, porque os SIGs têm outras capacidades, porque aqui cruza-se não só, digamos, o plano, mas também com a volumetria, isto é uma interpretação de uma parcela do território. E um outro aspecto ainda é esta evolução que houve. Ainda há pouco tempo o que nós utilizávamos era mapas de papel, não é? Feitas em papel. Este é um esboço da Carta Militar que nós, nos nossos saídas de campo, porque há uma tradição também no IGOT e na geografia e no IGOT, de que é preciso ir para o campo. É preciso ir visitar o campo, seja o campo no sentido lato, é o campo no meio da natureza, é o campo no meio do mundo rural, é o campo na cidade. Não é? É nesse sentido, trabalho de campo que nós chamamos. Não é? Hoje em dia, já, embora o mapa seja importante, porque é também importante o mapa em papel saber interpretá-lo, mas tudo está de facto já ao alcance de um palmo top. Não é? Tudo isto, hoje em dia, nós conseguimos ter acesso, mesmo àquelas cartas que estão ali, já no nosso telefone, telemóvel, no nosso computador, etc, etc. Quinta questão, que é as das simetrias do território e da segregação social, que infelizmente o território tem muitas assimetrias e a segregação é de facto um problema de muitos tempos, mas no nosso tempo agravou-se também de uma forma muito, muito grave. Nós temos aqui aquilo que o índice mais geral, aquilo que se chama o índice de desenvolvimento humano. É um mapa de desenvolvimento humano o qual é composto, tem várias componentes, mas que cruza componentes como a educação, como a saúde, etc, etc. Tem várias componentes. E nós percebemos que quanto mais verde escuro, os verdes são melhores que os vermelhos aqui, e neste caso, quanto mais escuro é o verde, maior é o índice de desenvolvimento humano. Portugal, como estão a ver, não é dos países que têm um índice de desenvolvimento humano muito elevado, mesmo no contexto da Europa, embora, enfim, não está numa posição tão dramática como outros países, desgraçadamente aqueles que estamos a ver em África. E, de facto, nós temos enormes problemas para resolver. A pobreza, infelizmente, é um problema que trespassa vários territórios, também Portugal, como nós sabemos, há muita gente abaixo do limiar de pobreza e há sem-abrigos, inclusive. Portanto, é um problema, a pobreza, a fome, é um problema que é incompreensível já no século XXI, não é? Como o das guerras também, do meu ponto de vista, não é? Como isto que nós assistimos, que é milhões de pessoas a fugir do seu país, onde nasceram, das suas famílias, das suas casas, em busca de outros locais, à procura de novas oportunidades, ou simplesmente à procura de sobreviverem devido à guerra, não é? Nós temos quase 70 milhões, 68,5 milhões de deslocados no mundo e 25,4 milhões são de refugiados. Ou seja, cerca de 2,5 vezes a população que vive em Portugal, não é? A população que vive em Portugal, 2,5 vezes. Estão a ver, portanto, a dimensão destes fenómenos. E alguns países têm, como por exemplo a Síria, o Afeganistão, o Sudão, países de Myanmar, a Somália, etc., países que têm guerras permanentes, não é? Destruição permanente, não é? Em que de facto a esperança de vida
tornou-se de novo muito reduzida, depois de uma evolução ao longo do século XX, tornou-se muito reduzida, de facto são países com, já alguns deles com vários milhões de refugiados. E, portanto, temos que ver se o mundo, as grandes potências, se concertam no sentido de pôr cobro a esta situação que é hedionda, que é inaceitável. Nós temos também aqui a ideia dos fluxos, dos enormes fluxos, ao longo do século XX, fluxos de imigração, mas também ao longo do século XXI percebemos onde é que estão, de facto, as principais regiões de destino da imigração, como percebemos também onde é que estão as regiões ou os países de onde há mais imigrantes, portanto, gente a sair. Por razões várias, como nós sabemos. Também em Portugal isso aconteceu. Nós somos um país que no pós-guerra nos tornámos, já não foi apenas aí, já antes havia migração, até do século XX, no início do século XX havia muita para o Brasil, etc, mas tornámos um país de facto, em determinados períodos, sobretudo com o êxodo rural, nos final dos anos 50, 60 e 70, ainda logo imediatamente desde 25 de Abril, mas depois, nos anos mais recentes, quando nós pensávamos que todo este calvário estaria resolvido, de facto voltámos a ter contingentes relevantes de imigração, por várias razões, pela crise que nós tivemos e que justificou a intervenção da Troika, e de vários tipos, porque não são apenas, de facto, não são o mesmo tipo de pessoas. Isto é uma imagem que tem aqui em 60 e 73 dos imigrantes portugueses, não é? Com as suas malas, as chamadas malas de cartão, com destino à França, com destino ao Luxemburgo, com destino à Alemanha, com destino à Suíça, não é? Como nós percebemos. Mas também temos aqui os destinos da imigração. Portugal, de facto, os portugueses estão espalhados em várias partes do mundo, não é? Não foi apenas na chamada época das descobertas que lá chegaram, continuam a chegar por outras razões, por razões de necessidade, no fundo, a maior parte por razões de necessidade, mas também acontece isto. De facto, temos assistido, infelizmente, a esta mudança, que é o imigrante português já não é o imigrante que vem do campo, sem estudos, com as suas parcas economias, que muitas vezes se abalançou num processo de imigração ilegal, é também muitas vezes já os nossos jovens formados, com estudos, que têm necessidade de emigrar. Um outro aspecto destas assimetrias é à escala da cidade. Nós temos aqui uma boa imagem que se percebe que estão aqui duas cidades. De um lado está a cidade dos grandes prédios, dos grandes apartamentos, do outro lado está, de facto, os bairros empobrecidos, com fracas condições, sem salubridade, chamados slum, não é? Em português chamavam-se muito os bairros da lata, já não são só isso, mas nós assistimos a isso, como assistimos a isto, não é? Em algumas cidades, lado a lado, às vezes parados por um simples muro, nós temos a pobreza extrema de um lado e depois teremos a riqueza extrema do outro lado, não é? Que até nas varandas, não é? Há piscinas, pequenas piscinas, e há equipamentos vários para lazer dentro do condomínio. Também depois sabemos que, felizmente, que o mundo não está calado e vão arranjando diversas formas de denúncia daquilo que se passa. Este é um bom exemplo. Os grafite são muitas vezes não apenas obras de arte, de embelezamento, mas muitas vezes são também, até porque os street artists são irrequietos, são reivindicativos, ainda bem que o são, e de facto vão também denunciando isto, como vão através das canções. Vocês têm aqui os rappers, vários rappers, o 50 Cent e o Eminem, por exemplo, que têm canções que denunciam, e não apenas eles, que denunciam todos estes problemas. Sexto tópico, a questão da urbanização. A questão da urbanização, de facto o mundo mudou.
cerca de 1990, apenas 10% de facto as pessoas concentravam em cidades. Cidades, vilas, aquilo que significa, não temos tempo de clarificar estes conceitos, o que é uma cidade, o que é uma vila, o que é um centro urbano, mas de facto o processo de urbanização, aquilo que nós chamamos de processo de urbanização, por volta de 1900, está há 120 anos, representava apenas 10%, ou seja, 10% se concentravam de facto em estabelecimentos urbanos, digamos assim. 90% continuavam no campo. Em 2007 já eram 50%. E nós prevemos que em 2050, já não falta assim tanto, não é? 75% de facto já viva em cidades. Quer dizer que o campo começa a ser residual e com todos os aspectos negativos que isso tem, mas também alguns positivos, porque a área do campo provavelmente não se vai reduzir, embora a urbanização é depredadora de paisagens e de consumo de espaço, mas ela é muito concentrada também, e sobretudo nas áreas litorais, como se vê quando se vê o mapa do mundo, não é? Mas, portanto, o campo provavelmente vai rejuvenescer do ponto de vista, vai se naturalizar. Porque o mundo rural, naturalmente, só existe enquanto existirem lá pessoas a tratar dos campos, a cultivarem. Quando deixarem de existir pessoas, não é? Passado 10, 20, 30 anos, tudo aquilo foi invadido naturalmente, não é? Foi regenerado pela floresta, pelos arbustos, etc, etc. Esta é a imagem do mundo, não é? Esta é uma imagem, de algum modo, construída, não é? Porque dá uma imagem do mundo à noite, não é? Quanto mais intensa é aquela luz, maior é a concentração da população, porque as luzes são, de facto, digamos, o sinal de que existe ali população, não é? Claro que não é possível ter esta imagem assim, porque não é noite ao mesmo tempo em todo lado. Portanto, é uma imagem construída, mas que vamos fazer essa abstração e percebe-se logo que o mundo é cada vez mais urbanizado, mas também continuam a existir grandes espaços do mundo que estão relativamente pouco urbanizados, não é? E sistematicamente são os mesmos, muitas vezes. Há 100 anos, a população urbana eram cerca de 220 milhões de pessoas. E apenas existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Portanto, vocês estão a ver, 1 milhão de habitantes já é uma cidade grande. Lisboa já esteve perto desse limiar. Hoje em dia, Lisboa cidade tem cerca de 600 mil habitantes. A área metropolitana de Lisboa tem cerca de 2 milhões e meio. Portanto, só para vocês terem essa noção. Mas, hoje em dia, a população urbana é cerca de 3,9 mil milhões de habitantes. E o número de cidades com mais de 1 milhão já são 510. Portanto, eram 16 há 100 anos. Agora são 510. Mas destas, 37 já ultrapassaram os 10 milhões. Ou seja, há 37 cidades que têm mais população que o próprio Portugal. Estão a ver? Portanto, uma vez mais, a questão da escala, da relatividade, nós temos sempre que estar a pensar em termos relativos, em termos de escala dos fenómenos. Está aqui o mapa das cidades mais importantes em 1900, das cidades com mais de 300 mil habitantes em 1900, e agora vejam aquilo que evoluiu em termos das cidades com mais de 300 mil habitantes, mas a quantidade de cidades, sobretudo para o Oriente, mas também em África, na costa africana, e na América do Sul, com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, vejam esta mudança que ocorreu, e é uma mudança certamente irreversível, a não ser que haja, de facto, algumas catástrofes ou coisas deste género que se instalem, como aconteceu agora com a pandemia do coronavírus. 7º tópico. A questão dos riscos e vulnerabilidades do território. Bem, nós, como sabem, vivemos, infelizmente, a Península Ibérica, aqui o cantinho de Portugal e sobretudo mais a parte sul, todo o Mediterrâneo e a parte sul, numa zona de grande sismicidade. E sobre isso nós podemos monitorizar, estudar, não temos grande capacidade de intervenção, não é? E nós sabemos como isto é assim, que todos os dias existem pequenos tremores de terra
Ainda há poucos dias houve um aqui na área metropolitana de Lisboa, não é? O que a gente deseja sempre é que não aconteçam daqueles com sismos com magnitude que abalam e destroem os edifícios, até porque nem todos estão preparados para resistir a determinadas magnitudes de sismo, não é? Nós temos aqui um pouco nesta figura a história, uma síntese da história de alguns sismos registados em Portugal. Não é? E estão aqui, como estão a ver, mais importante é aquele conhecido em Lisboa, 1755, não é? 1 de novembro de 1755, que com um sismo de magnitude quase cerca de 8, não é? Aqui uns dizem que é 7,8, outros dizem que é 8, outros dizem que é mais, mas que terão morrido cerca de 10 mil pessoas. As estimativas também são o que são, não se sabe, há quem diga que foi muito mais, mas 10 mil pessoas pelo menos terão falecido e destruiu-se um património enorme. O sismo sentiu-se, porque foi no banco a oeste de Cabo de São Vicente, o seu epicentro, sentiu-se também no Algarve, mas sentiu-se muito em Lisboa, até porque nós estamos aqui na área metropolitana, temos várias falhas, também algumas falhas ativas, onde de facto a questão da sismicidade é muito relevante. E foi um sismo seguido de um tsunami, calcula-se como uma onda com mais de 20 metros, e também com muitos edifícios, eram de madeira de um incêndio. Portanto, foi um desastre completo, onde desapareceram, por exemplo, mais de 50 conventos e igrejas, até o teatro recém-inaugurado, fantástico, ao estilo italiano, em Lisboa. Estão a ver, Lisboa já é uma cidade fantástica do ponto de vista patrimonial, muito interessante, muito atrativa. Estão a ver se não tivessem desaparecido todo este património. Mas houve vários, não é? Eu próprio lembro-me, já jovem, em 69, portanto 69 é um ano muito distante daquele em que vocês nasceram já, mas eu em 69 já existia, era pequeno, mas existia, e lembro-me de facto de os meus pais me acordarem e levarem ao colo para a rua, precisamente devido ao sismo que ocorreu, ainda que destruiu alguma coisa. Mas lembro-me, por ver na televisão, e depois tive a oportunidade de lá ir, ver nos Açores, em Angra do Heroísmo, a devastação que houve do sismo. Portanto, sismos é algo que é um risco que nós temos no nosso território. Mas também temos este de cheias. Embora estas são as do Vale do Tejo, as cheias no Vale do Tejo estão um pouco mais controladas, até porque temos barragens ao longo do Rio Tejo, como temos no Douro. O que é importante é que todo o sistema esteja bem articulado e que se controle, de facto, o escoamento da água dessas barragens, porque há um momento em que as barragens têm que ser abertas, mas é importante que não abram todas exatamente ao mesmo tempo. Não? A cheia normalmente acontece quando há uma precipitação muito intensa no mesmo local e, por exemplo, no caso de Lisboa, quando coincide com a maré cheia. E aí os nossos esgotos não têm capacidade de escoar essa água, porque os esgotos vão direitos ao mar ou ao rio, e portanto se há a maré cheia, depois tem mais dificuldade e acontece muitas vezes as cheias. Mas as cheias, que também têm suas virtudes, veja-se essa história de todo o Egito, não é? O Vale do Nilo, o Vale Fértil, mas veja-se aqui o Vale de Santarém, por exemplo, que o Tejo carrega também um conjunto de inertes que depois vão enriquecer os próprios solos. Mas são um incómodo, às vezes têm destruição material e quando não de próprias vidas. Na Madeira, como aconteceu na Madeira. Aqui nós, geógrafos, planeadores do território, também produzimos mapas, não é? É importante ter estudos sobre isto. Estes são alguns que nós produzimos relativamente às cheias no Vale do Tejo e às cheias em Lisboa, para monitorizarmos, de facto, também ter atenção como é que elas evoluem. Outro problema maior é, neste momento, a erosão costeira também, não é? Nós, como sabem, e até sobretudo as estâncias turísticas, todos gostaram de ter o seu prédiozinho, o seu apartamento junto ao mar, é uma grande atração, o mar de facto é um sítio, é sempre uma paisagem fantástica, calmante, etc, muito zen, mas tem estes problemas. Nós temos vindo a construir em sítios onde não devíamos, não é? Nós temos, por exemplo, esta é a evolução da Costa da Caparica. Para vocês terem ideia, a linha de costa, o mapa que está aqui com os esporões em 2006 é mais ou menos o limite hoje do aglomerado, mas já foi mais distante, não é? Tem vindo a recuar, tudo isto tem vindo a recuar, porque de facto, e com as alterações climáticas ainda se acentua mais, porque há
consequências do aumento da temperatura na subida média das águas do mar, não é? Nós temos, por exemplo, áreas do país, isto é um mapa do país, a erosão de costeira, a nossa linha de costa, não recua todo ao mesmo tempo, há áreas do país, mas há áreas do país, sobretudo aqui na zona da Aveiro, da Vagueira, Ovar, onde ela recua, muitas vezes, 5 a 6 metros por ano. Ou seja, se nós não tentarmos intervir no sentido de bloquearmos aquilo com obras e construção, muitos daqueles aglomerados iriam ser destruídos. Claro que a verdade é que muitas daquelas construções não deviam lá estar. Mas infelizmente estão. E, portanto, normalmente estão, às vezes não sempre pelas mesmas razões, foram algumas até desvirtuando a lei, abusivamente foram construídas, mas o que é certo é que quando estas coisas acontecem, todos nós vamos pagar. Todos nós pagamos, de facto, é o erário público. Temos aqui, por exemplo, isto foi na CREL há uns anos, um deslizamento. Deslizamento é outra coisa importante. Eu lembro de ter visto aqui em Vila Franca, na área de Calhandriz, casas, que depois há a geografia física, estuda isto, não é? Há processos de impermeabilização, há camadas como argilosas, onde depois as casas deslizam, não é? Às vezes uma centena de metros, como eu cheguei a ver, quase intactas, não é? Do sítio onde estavam, depois, claro, têm que ser destruídas, não podem continuar. Não é? Como temos aqui, por exemplo, nós, geógrafos, nós planadores de território, nós no IGOT, por exemplo, colaboramos, participámos, elaborámos estes mapas, os meus colegas da Geografia Física. Este é o primeiro mapa dos riscos em Portugal, cruza vários daqueles riscos que falei, e este é um mapa mais detalhado para a área metropolitana de Lisboa. Isto é a área metropolitana de Lisboa, isto é a Península de Setúbal, aqui está Lisboa, 9 concelhos a norte, 9 concelhos a sul. E depois há isto, não é? Esta é a imagem do mundo. O mundo, em 1950, era muito menos quente, não é? E em 6 décadas, de facto, tornou-se mais alaranjado, não é? Portanto, é um problema. Nós aí temos que fazer alguma coisa. A pandemia, durante alguns meses, aliviou o stress, mas já está a retomar. Ainda há pouco deu na televisão imagens de Pequim que já não se conseguia circular, tal era o fumo de carros no meio da cidade. Portanto, voltou, em pouco tempo, voltou aos velhos tempos. Agora, imaginem, por exemplo, isto. Imaginem que o gelo do Polo Norte, nas áreas do Polo Norte ou do Sul, derretia. Neste caso, do Polo Norte. Não é? E vejam que, se todos aqueles icebergs derretessem, o que aconteceria, não é? Em termos de elevação do nível médio das águas do mar. Não é? Este vermelho que está aqui a invadir o território, não é? Portugal também lá tem um bocadinho. Há áreas onde isso, se basta subir meio metro, 1 metro, há áreas que vão desaparecer. Quer dizer, se isso acontecer, vão claramente desaparecer. Olhem para aqui, para as Ilhas Barreira no Algarve, lá onde estão, não é? Aquelas praias do Algarve, ali na área de Olhão, Faro, Tavira, etc. Olhem aqui para a Península de Troia, por exemplo, e mais sítios, certamente, não é? E muitas das praias que temos aqui na costa de Lisboa, não é? Aqui está uma imagem que é um cenário, não é? Um cenário, porventura, catastrófico, mas se não fizermos alguma coisa, mas dá que pensar, que é Londres, não é? Londres, se houvesse, de facto, aquele acontecimento de derreter tudo o que está nas nossas, no Polo Norte, assim, ficaria completamente inundada, não é? Muitos dos principais monumentos só sobressaem porque são altos, não é? Oitava questão, a questão do ordenamento do território e do urbanismo. Bem, nós temos feito, de facto, muitas asneiras, muitos erros. Durante muito tempo não tínhamos instrumentos, não tínhamos planos, depois passámos a ter, mas há um aspecto na lei portuguesa que é os direitos adquiridos. As pessoas construíram isto em determinado tempo, antes dos planos. Para indemnizá-los não temos dinheiro. E, portanto, isto é uma parte do litoral do Algarvio, onde nós percebemos, enfim, cada um fez aquilo que lhe apeteceu, não é? Nós temos uns que urbanizavam, parecia aqui uma urbanização em Redondela, outros ao longo, cada um fez, digamos, ao seu sabor, sem haver uma visão global, integradora, cada um foi ocupando o território em função do seu poder económico, daquilo que era possível. E, portanto, nós construímos aquilo que
muitas vezes eu costumo chamar patchwork urbanism. É uma manta de retalhos, não é? E que é uma manta de retalhos que tornou disfuncional e tornou, de facto, muito cara para todos nós. Por um lado, porque muitas destas urbanizações estão sob a costa e de vez em quando há problemas que temos que consolidar, de facto, a costa também, a linha de costa. Outros dispersaram-se. Então é muito interessante ter uma casa dispersa, por exemplo, na Serra Algarvia, na meia encosta. Há muitas casas muito interessantes, com vistas fantásticas. Mas estão a ver o que é preciso. Depois é preciso ter estradas, é preciso ter esgotos, é preciso ter eletrificação, é preciso ter água. Tudo isso, digamos, se for mais compactado, tem menos custos para todos nós, por exemplo. Mas acima de tudo tem que haver uma visão estratégica. Mas também fizemos coisas boas. Este exemplo, por exemplo, do Parque das Nações, foi de facto inspirado também naquilo que se tinha feito já em França e em Barcelona, foi de facto uma mudança em termos de... Isto era o território da Parque das Nações, não é? Daquela área, Lisboa Oriental, era um território onde havia basicamente um matadouro, uma central de lixos, os depósitos de combustível, etc. E conseguimos em poucos anos, de facto, transformar aquilo, limpámos tudo, não é? Deixámos algumas memórias, não é? E transformámos, de facto, num espaço muito agradável. Olha, cá está a tal Doca dos Olivais, onde cabe a Baixa Pombalina. A Baixa Pombalina cabe aqui dentro. Não parece, não é? Mas meçam nos mapas e vejam como isso pode acontecer. Portanto, uma vez mais, a noção da escala. Agora, nós, no IGOT, nós geógrafos, nós planeadores do território, costumamos intervir a muitas escalas. Por exemplo, este é um mapa, um estudo que tem a ver à escala europeia. Está aqui um bom exemplo, um esquema de ordenamento à escala europeia. Como temos, por exemplo, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que foi coordenado, no caso português, pelo professor Jorge Gaspar, uma das figuras maiores da geografia portuguesa e do mundo também. Está aqui um esquema, muitos de nós colaboraram nisto. Esta foi a primeira versão do Pronopot, já existe uma outra mais recente, mas foi a primeira que se fez, foi de facto um grande trabalho. E aqui está também, digamos, o esquema urbano, da hierarquia urbana que se pretendia para no âmbito deste programa. Também se trabalhou, por exemplo, à escala regional. Aqui está, vários geógrafos, eu próprio trabalhei neste plano, já existem mais recentes, mas este é um bom exemplo. De resto, voltei a trabalhar nos anos de 2010, num outro, mas, de facto, à escala regional também trabalhamos muito. Aqui está um exemplo também, colegas meus que participaram neste, que é aqui, este é o PROT, chamado Plano Regional de Ordenamento do Território do Vale do Tejo e Oeste. Ou este, que é em Argel, que é, de facto, a cidade, uma intervenção para a região metropolitana. Este também foi o professor Jorge Gaspar, que é um programa de valorização do património da cidade de Lisboa, chamado Programa Valis. Ou este, que tem a ver com as ilhas de calor e com, digamos, orientações para, de facto, um melhor ordenamento do ponto de vista de orientações climáticas. Ou este outro, onde eu próprio participei, que é a cidade de Cotai, em Macau, não é? Que está aqui, é onde hoje estão muitos dos principais hotéis do mundo. É uma espécie de Las Vegas. De resto, é mais que uma espécie de Las Vegas. Porque antes Las Vegas era, de facto, o grande centro do jogo no mundo e, neste momento, já é Macau, através de Cotai, sobretudo, que é o grande centro que movimenta mais dinheiro no mundo em termos de jogo. Finalmente, para terminar, estamos mesmo sobre a hora, aquilo que eu chamei epílogo. E o epílogo é isto. Vamos lá ver. Eu gostaria de chamar a atenção que há várias pessoas conhecidas que também vieram para a geografia. Aqui vê-se um dos maiores basquetebolistas de todo o tempo que estudaram geografia, Michael Jordan. Estou numa universidade norte-americana, naturalmente. Não é? Aí anda ele com o globo na mão e a encestar muitas vezes. Não é? É de facto um extraordinário basquetebolista. Olha, um pintor que eu admiro muito também, que chegou, não acabou o curso, estudou também, esteve na geografia na altura, a sua pintura lembra muito as cidades, foi inspirada também no patchwork que a mãe fazia, e na Vieira da Silva, outra pintura maior, mas ele estudou depois, abandonou o curso porque a pintura foi um chamamento maior. Mas o primeiro curso que ele escolheu foi, de facto, da geografia. Olha, o Luís Afonso, cartunista, que vocês porventura conhecem, porque os cartoons dele, ele vive em Serpa, não é? E é um cartunista famoso, foi meu aluno também há uns anos, como foi de outros colegas meus, andou de facto
connosco. E uma pessoa que eu prezo muito, que foi minha aluna, Elizabeth Jacinto, não é? Como é que Elizabeth Jacinto se conseguiria orientar no deserto, não é? Por onde anda, se não tivesse conhecimentos de geografia, não é? Portanto, se não se tivesse interpretado os mapas. Ela, de facto, de vez em quando ela aparece lá tempos a tempos, no IGOT, nós convidamos-la para lá ir, vamos ver se a pandemia nos deixa, de facto, um dia destes, fazer eventos ao vivo. Não é? E finalmente, pode ser o grande vosso objetivo. O príncipe William estudou em St. Andrews, na Escócia, não é? No norte da Escócia, e estudou geografia. Portanto, se até o príncipe William estudou geografia, se Elizabeth Jacinto estudou geografia, etc, etc, não é? Se eu estudei geografia, o que é que vocês estão à espera? Se o IGOT é segundo os rankings que classificam as universidades, e a Universidade de Lisboa é de facto a maior do país, 50 mil alunos, e nos rankings, veja o chamado ranking de Xangai, que é o mais relevante, o mais reconhecido. Se o IGOT é de facto a escola mais reconhecida de geografia e de planeamento do território, a única que é autónoma nestas áreas, o que é que vocês estão à espera? Muito obrigado pela vossa atenção. Nós estamos sobre a hora, não sei se há questões, porque já passámos 1 minuto, não sei se porque vocês têm um calendário já, não é? Mas eu estou disponível, se houver tempo, se não, despeço-me ciente de que, mais ano, menos ano, alguns de vocês vão ser nossos alunos. Estou consciente disso.